Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga e perfumista natural. E hoje eu vim falar aí sobre as energias da semana do dia 28 de abril ao dia 4 de maio. Essa aqui é uma semana de mudança de mês, né? Mudança de energia, tem muita coisa para falar aqui essa semana. Primeiro a gente começa aí, né, sobre a energia de uma lua nova. Então, dia 27, domingo, a gente teve uma lua nova em Touro. Já tem vídeo aqui no canal sobre a tiragem dessa lua nova. Touro, que é esse signo aí da estabilidade, do conforto, né? E aí eu fiz a pergunta: o que a gente deve fazer, né, para encontrar mais estabilidade na nossa vida? E como resultado a gente tirou esse jogo aqui. O 5 de copas, que vai falar sobre a gente estar olhando, né, para aquilo que perdeu, para aquilo que não dá certo, né, mas que existe aqui, né, como mostra essas copas aqui, algumas possibilidades ainda. Então a gente está se apegando muito ao que dá errado, ao que a gente não consegue concretizar, em vez de olhar para novas possibilidades. O 7 de copas vai trazer essa ideia da ilusão, né, da gente não conseguir focar, da gente estar perdido ali, né, na quantidade de possibilidades, ou então de não estar vendo as coisas com muita nitidez. A temperança vem dizer: vamos experimentar, vamos testar, vamos combinar outras coisas, fazer novas combinações. E o 8 de paus, ele vai falar dessa importância de uma energia direcionada, de não desistir na primeira chance. É uma energia de movimento que vai falar sobre a gente se manter em movimento direcionado. Então, assim, né, respondendo essa pergunta, é uma tiragem que fala que pra gente conseguir mais estabilidade na nossa vida, é preciso a gente testar coisas, porque às vezes a gente não vai conseguir na primeira e tá tudo bem, contanto que a gente não foque nos erros, não foque nas perdas, não foque naquilo que deu certo, não fique criando ilusões demais, né? Às vezes a gente fica perdido mais na forma como a gente vai concretizar do que aquilo que a gente deseja realmente. Não deu certo uma coisa, vamos tentar outras coisas, vamos combinar novas coisas, né? Vamos pensar fora da caixinha, contanto que a gente se mantenha focado e se mantenha em movimento, se mantenha em ação. Então é um jogo que vai falar muito sobre isso, sobre ação, sobre prática, sobre experimentar, sobre testar coisas, né? E não ficar parado, perdido, ensimesmado naquilo que não deu certo. Ou então idealizando demais as coisas e não colocando na prática. A gente tem visto, né, ao longo aí do mês, alguns jogos que vão falar muito sobre ação, sobre prática, né, sobre realmente fazer as coisas e não ficar só no campo das ideias. A gente tá aqui, né, a gente tá no mês de abril, o mês do imperador, que é essa carta que fala sobre organização, sobre planejamento, sobre ação prática, né? É uma carta que fala sobre a gente ser senhora da nossa própria vida, sobre a gente exercer essa autoridade na nossa própria vida, e que para isso a gente precisa de uma ação prática, de uma organização, né? De colocar as coisas, de sentar, se organizar, ver aquilo que a gente precisa realmente para que a gente consiga, né, fazer e conquistar aquilo que a gente deseja. Então a gente está vindo aí de um mês muito racional, muito prático, né, que vai falar das coisas materiais mesmo, nesse sentido de colocar em prática. E a gente vem tendo jogos, né, pensando muito nisso, desde a lua cheia, né, a gente falou muito sobre essa energia de prontidão, de fazer as coisas, né, de não ficar muito no campo das ideias. E aí na semana passada a gente tirou como energia da semana a energia do cavaleiro de paus, que é essa carta, né, também de energia, de movimento, de ação prática, de ir lá fazer as coisas, né, que é uma carta, uma energia que tem uma prontidão naquilo que se faz, mas que às vezes acaba perdendo o foco, né, às vezes o movimento é mais importante para ele do que a concretização, né? E isso pode ser uma questão, pode nos ajudar a dar aquele estopim, né?
para a energia que a gente precisa, mas que a gente às vezes precisa focar um pouco. E aí é interessante que a gente sai dessa energia para a carta da semana aí, do dia 28 de abril ao dia 4, o Imperador. Essa carta que a gente está saindo dessa energia, né? Então, ela vai reger aí até o dia 30 de abril, né, como energia do mês, como energia geral. E é como se ela dissesse, olha só, vamos estender um pouco mais, né? Então, ela vem como carta da semana aí, do dia 28 de abril ao dia 4 de maio, meio como dizendo assim, vamos estender? Talvez não deu tempo de organizar tudo, talvez, né, ainda não entendemos como é que a gente faz isso. E ela fala, não, ainda dá tempo. Vamos se organizar, vamos colocar em prática, vamos materializar, vamos exercer a autoridade em nossas vidas, né? O que você deseja para sua vida? Tá na hora de colocar em prática aquilo que você deseja, tá na hora de colocar em prática aquilo que você quer, aquele sonho que você aquela imagem que você tem da sua própria vida, né? Então, o Imperador vem aí ao longo do mês de abril todo falando por isso, e é como se ele estendesse, olha, dissesse, não, vamos continuar nessa energia aí, adentrando ao mês de maio. Mês de maio que vai ser gerido pelo arcano o Diabo. O Diabo, que é essa carta que fala da gente se sentir presa, sabe? Pra gente se sentir no restrito, como se a gente não conseguisse realizar aquilo que a gente quer. É interessante porque, assim, o Diabo, ele vai falar também desse lugar que às vezes a gente não cumpriu os nossos desejos. A gente não fez aquilo que a gente realmente queria e agora a gente se sente acorrentado numa determinada situação que a gente achou, ou às vezes a gente não teve coragem de tomar a decisão que era mais coerente com o nosso desejo, e aí a gente acabou ao materialismo, né? Aquilo, por exemplo, vou largar um emprego, que é uma coisa estável, para seguir um desejo meu. Às vezes você não optou por não largar esse emprego e se sente acorrentada naquilo que, na sua escolha, né? Então, o Diabo, ele traz muito essa conexão aí, de sentir preso por não ter seguido o seu desejo, e essa questão do materialismo, de estar focado muito na matéria, naquilo que às vezes faz mais sentido econômico, faz mais sentido dentro do capitalismo, né? É uma carta mais material. Entendendo que, assim, as duas cartas, tanto o Imperador quanto a carta do Diabo, elas são cartas bem materialistas, né? Mas aqui no Imperador você tem a pulsão de se organizar, de ser senhora da sua própria vida, de reger aquilo que você deseja. Então aqui no Imperador a gente tem a possibilidade de conquistar aquilo que a gente deseja, se a gente se organizar, se a gente se planejar, se a gente tiver disciplina. É uma carta extremamente focada na disciplina, mas na ação prática também, né? Então não adianta só ficar no campo das ideias, não adianta só ficar imaginando, idealizando, não. Vamos colocar em prática, vamos se organizar, vamos pensar no futuro. É uma carta, né, que não sai, por exemplo, no exemplo anterior, ela não vai sair do emprego estável só para seguir o seu sonho, sem nenhum planejamento prévio, sem nenhuma caixinha, sabe? Sem nenhum dinheiro guardado. Ela vai se organizar, ela vai juntar o dinheiro que precisa para alguns meses, caso o desejo dela não dê certo. Ela vai criar um plano e ela vai seguir esse plano com muita disciplina, com muita organização, com muita estrutura, né? Mas ela vai seguir o desejo dela porque ela sabe que ela é a responsável pelos seus sonhos, ela sabe que ela é responsável pela sua felicidade, pelo aquilo que deseja. Então, assim, e isso é ser senhora da sua própria vida, né? Se responsabilizar por aquilo, pela vida que você quer ter. Essa é a energia do Imperador. A energia do Diabo, ela é uma energia muito materialista também, muito ligada a ter, né, e a conquistas e aos desejos mais carnais, mais momentâneos, por assim dizer, né?
Então, às vezes, e aqui falta essa motivação do coração, né? Você tá, às vezes, abrindo mão de um desejo real para aquilo que é mais, para aquilo que lhe parece naquele momento mais lucrativo, ou vai te dar um prazer maior naquele momento, né? Então, às vezes, é aquela escolha, né? Eu quero, sei lá, fazer uma viagem. Para isso, eu vou ter que abrir mão da cerveja do fim de semana. O imperador está disposto a abrir mão da cervejinha do fim de semana para juntar dinheiro para viagem. O diabo não. O diabo vai abrir mão da viagem para tomar aquela cervejinha com os amigos, né? E depois vai ficar reclamando que nunca tem dinheiro para nada, né? Então, assim, porque também, assim, se abrir mão da viagem e tá contente, né, com aquele encontro do final de semana, tá tudo bem. O problema aqui é se sentir preso a um desejo, né, é ficar arrastando essa viagem que você não fez porque você não conseguiu abrir mão daquele prazer momentâneo, né, que foi a cerveja no final de semana. Isso é só exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essa carta do diabo, ela vai trazer à tona toda aquela energia, todas aquelas coisas que a gente vem abrindo mão, vem se sentindo presa, acorrentada por não se comprometer em organizar, em planejar, né, em seguir o nosso desejo, que é aquele desejo do coração e não momentâneo realmente. Então, mês de maio aí vem colocando luz, né, nesses nossos hábitos, nessas nossas ações, né, em que a gente se sente preso a situações que a gente não deseja mais, coisas que a gente vem fazendo, né, além da nossa vontade, que não tá preenchido com o nosso desejo, com a nossa vontade, com aquilo que a gente é realmente. Ou então, perceber que a gente está sendo controlado por alguma situação, por alguma questão social, alguma relação, né, com outras pessoas. Essa coisa, esse sentimento de se sentir preso, de se sentir acorrentado a determinada situação, a determinada questão, a determinada pessoa, ela provavelmente vai ficar intensa, né, ao longo do mês de maio. E assim, a grande questão é, a partir do momento que você coloca luz numa situação, talvez você consiga se organizar, né? Talvez você consiga colocar em prática, né? Entender o que você precisa abrir mão dentro da sua vida, né? A gente está saindo de uma energia muito racional, muito prática, muito organizada, de disciplina, né? Para uma energia que tá de falta de disciplina, falta de organização, falta de confiança, em que talvez a gente se sinta focado, né, numa desesperança. Então, assim, pra que eu vou abrir mão da minha cervejinha se eu nunca vou conseguir viajar, né? Esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento talvez esteja mais forte aí ao longo do mês de maio, né? E é interessante que a gente tá saindo de uma energia de disciplina, de foco, de organização, para uma energia mais de botar luz nas nossas desesperanças, né? É interessante que, assim, eu gosto de ver, né, no tarô, né? Eu gosto de ver o tarô como a possibilidade da mudança, sempre. Então, a gente vai estar se sentindo assim, mas talvez a gente tenha consciência, né? A partir do momento que a gente sabe qual é a energia do mês, a gente coloca consciência naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está entendendo. Quando a gente consegue entender aquilo que a gente está sentindo, na verdade, né? Eu não gosto de dizer que seja uma energia negativa, que seja ruim sentir isso. Não. A partir do momento que eu coloco consciência naquilo que eu estou sentindo, eu consigo mudar. Então, e o imperador, ele vem ali entrando nessa energia, né? Então, ele é como se ele te desse uma última oportunidade de, olha, vamos retomar a autoridade, não entregue as rédeas da sua vida para outra pessoa, para que ela
comande a sua vida, né? Para que você não se sinta preso. Ela é como fosse o antídoto. É como se ela fosse o antídoto do carta o diabo, né? A partir do momento que você tem controle sobre a sua vida, você não vai se sentir amarrado, você não vai se sentir preso, você não vai se deixar levar por hábitos e ações que talvez não condizem com aquilo que você deseja, com aquilo que você realmente quer para sua vida. Esse jogo de lunação vem nos dizer que é importante que a gente olhe para isso, que a gente entenda isso, né? Mas que a gente não fica preso à desesperança, à ilusão. Não, que a gente se coloque em ação, que a gente teste coisas novas também. E nessa energia da experimentação mesmo. Às vezes a gente não vai conseguir sair da onde a gente está, né? Principalmente se a gente está em uma situação em que a gente, nesse momento, não vê esperança ou não vê como sair dela. A gente não vai sair na primeira tentativa. A gente vai experimentar, a gente vai testar, a gente vai se colocar em movimento, né? Contanto que a gente foque naquilo que a gente deseja, contanto que a gente foque naquilo que a gente quer, né? E consiga se colocar em movimento nessa direção. O imperador aí, que vem regendo essa semana, é como se dissesse, olha, ainda dá tempo de se organizar, ter disciplina, planejar, né, o futuro, né? A gente tá entrando aí no mês 5 e às vezes a gente acaba pensando já estamos quase, já estamos na metade do ano, não adianta mais planejar, organizar nada. Não, o imperador vem dizer que ainda dá tempo de se organizar, ainda dá tempo de criar um planejamento aí para os próximos meses, para aquilo que você deseja. É sempre tempo de se organizar, na verdade, né? Mas esse imperador vindo, regendo a semana, né? Nessa semana que a gente sai da energia dele e entra numa nova energia, é como se ele dissesse, olha, você vai colocar luz naquilo que não deu certo, mas vamos se organizar para o futuro? Vamos pensar aí no que pode ser feito, em vez de só ficar remoendo aquilo que não deu? Então é uma energia que fala muito desse lugar aí do esperançar, do se organizar, né? De visualizar novas possibilidades de futuro. E essa é a energia da semana. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, deixe seu curtir, porque ajuda aí na divulgação desse vídeo. Mande para alguém que você acha que vai gostar de ouvir essas informações também. E até o próximo vídeo.